Shalom Vrahá a todos vocês. Lala Tov, uma boa noite a cada um de vocês também. E espero que a sua família esteja bem, na paz, tudo esteja, mesmo que haja uma conotação de medo no ambiente, no ar, eu espero que a sua família esteja bem, que a sua casa esteja segura e principalmente com a presença do que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre aquela questão novamente da nossa família estar entrelaçada. Estava conversando com a menina que veio nos visitar hoje, né? Ela veio saber como é que nós estávamos e ela falou uma coisa muito interessante e eu comentei com ela, eu mencionei com ela que eu iria falar sobre isso aqui, né? Porque acho que é muito importante. Nós estamos falando sobre a falta de comunhão, a falta do entrelaçar-se familiar, e as pessoas às vezes não compreendem ou talvez não deem o devido valor à sua família, a cada integrante da qual essa família é composta. E é um dos temas assim muito bom e ao mesmo tempo muito complicado de falar, que é sobre família, porque cada família tem a sua realidade, cada família tem o seu padrão doutrinário, cada família tem a sua forma de padrão de educar seus filhos, e às vezes se choca o nosso padrão, a nossa concepção, a nossa forma, a nossa cosmologia familiar, o nosso mundo familiar, geralmente se chocam em algumas situações, em outras são padronizados. Esse momento de quarentena, esse momento onde ficamos muito reclusos, aonde a oportunidade de estar mais próximo do nosso familiar é muito maior do que aquele cotidiano, aquela rotina a qual cada um de nós seguíamos, aí de repente nós somos meio que obrigado a ficarmos dentro de casa, meio que obrigado a ter mais um contato íntimo, de proximidade, e aí nós passamos a descobrir no nosso cônjuge, nos nossos filhos, passamos a entendermos ou a não compreendermos determinadas coisas que estavam ali escondidas e que nós ainda talvez não tenhamos ou ainda não tínhamos prestado atenção na forma de falar, no carinho. Uns percebem que o outro é mais grosso do que se imaginava, o outro percebe que a grosseria do cotidiano daquela pessoa ela não era tão grossa porque agora demonstrou uma sensibilidade, demonstrou um afeto maior que não era tão comum, e nós vamos nos conhecendo. Interessante também que nós nos deparamos com uma realidade que nós não conhecemos muito bem a pessoa com quem nós estamos convivendo, com quem entramos no matrimônio. Às vezes estamos observando os nossos filhos e não percebemos que ele tem um problema, ele é muito mimado, ele é muito isso, ele é muito aquilo. E algumas verdades, algumas realidades, elas nos saltam aos olhos. E olha que linda oportunidade de consertarmos esses traços negativos. Uma coisa entre tantas que é muito difícil de nós lidarmos é com a verdade do que o nosso cônjuge, ou que os nossos filhos, ou que nós falamos para os nossos filhos, é recebida. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com a verdade. E o seio familiar é um lugar propício para que nós possamos ouvir coisas que talvez não seriam bem ouvidas se fossem ditas por outras pessoas que não fazem parte do nosso convívio de intimidade. Então as pessoas da nossa família, tanto o filho, né, o filho ouve mais do que os filhos falam dos pais, mas é interessante que essa verdade que nós gostamos tanto, que nós primamos tanto, ela não é bem aceita como poderia ser. E nós sabemos também que quando a verdade vai ser dita,
ela também precisa ser dita de maneira correta. Tem uma forma de se falar, tem a hora certa de se falar. E usar as palavras certas, se deixar entender sem ser ofensivo no seio familiar, isso é muito difícil. Porque a liberdade, como eu disse, como eu tentei falar na live de ontem, porque a nossa internet estava muito ruim, ainda não está tão boa, espero que eu consiga pelo menos em parte concluir o que eu quero dizer hoje. Então dizer a verdade dentro de um seio que já há intimidade não é uma coisa tão fácil. Porque é necessário, quando se for falar, procurar a hora certa, o momento certo, vou colocar assim, a estação certa para que haja uma sintonia, para que os ruídos em volta não venham a prejudicar, não venham a interferir na comunicação. Que não haja picotes no momento que eu estou falando, para que o outro possa ouvir adequadamente. E a tarefa da comunicação é uma tarefa que precisa cada um de nós cumprirmos com responsabilidade e estarmos treinando sempre. Além de falar, é saber o que o outro possivelmente esteja entendendo. O outro precisa compreender. O outro precisa atinar. Aquilo que eu estou falando, eu preciso procurar a palavra certa dentro do contexto do qual eu vivo e daquela pessoa ouve, para que ela possa entender o que eu estou dizendo. Porque aquilo que eu estou querendo dizer talvez não seja isto que o outro esteja entendendo. Eu preciso ter empatia com o outro para que o outro, além de saber o que eu estou dizendo, eu possa buscar sentir o que o outro está entendendo e aquilo que ele está entendendo que pode estar gerando dentro dele. O grande problema dentro dos casais, hoje, os problemas gerados entre uma palavra dada de pai para filho é justamente, ou se encontra justamente nesse íntere. Porque às vezes eu quero falar e os meus sentimentos afloram, e no momento que eu estou falando, os meus sentimentos se misturam com as palavras e eu acabo dando uma alfinetada, eu acabo falando o que não era para ser dito naquele momento, eu acabo transmitindo para o outro a informação que eu não gostaria que ele entendesse daquela forma. Aí quando o outro não entende o que estou dizendo, é natural que ele se defenda, é natural que ele interrompa a conversa, é natural que ele revide. Aí a gente responde para ele, mas não foi isso que eu disse. Mas infelizmente foi justamente isso que ele entendeu. E como ele entendeu de maneira equivocada, ele então se protege. Ele então cria uma carapaça e essa carapaça acaba não permitindo que a informação chegue da maneira que precisa chegar. Então essa quarentena, ela pode contribuir e muito para que haja um diálogo mais aberto, franco. Quando você estiver conversando com outro, é importante, né? O homem tem essa dificuldade de olhar nos olhos. A mulher já tem essa facilidade, ela gosta que se olhe nos olhos. O homem, ele está ouvindo, mas ao mesmo tempo que ele reflete o que está ouvindo, ele está olhando para o lado, olhando para a televisão ou coisa do tipo. Por isso que é importante retirar os ruídos ou qualquer outra coisa que queira prejudicar essa informação necessária que você queira passar para o seu cônjuge, para os seus filhos ou dos filhos para com os pais. É necessário que esse ruído seja cancelado, presbítero Vitor. Precisa ser tirado do nosso meio para que a comunicação, Shirley, ou a família que está me ouvindo, penetre como uma semente que gerará o resultado que você precisa. Então,
ter cuidado com as palavras, ter empatia, como eu já disse, para poder compreender o que o outro possa estar sentindo ou que possa estar sendo despertado no outro, para que você possa ser cuidadoso ou cuidadosa nas palavras, nas suas observações, entendeu? Uma forma psicológica muito eficaz quando estamos conversando com o nosso cônjuge é justamente não colocar a pessoa como um agressor e sempre se colocar na comunicação, como por exemplo, eu fiquei chateado, eu penso dessa forma, e nunca dizendo você me fez, você provocou, você gerou isso. Não, na conversa você está magoado, então você fala, olha, eu estou magoada pelos acontecidos, eu estou muito reflexiva diante de tudo que aconteceu, eu estou aqui tentando entender, procurando melhorar, procurando consertar. Essa é uma forma que você pode introduzir, nunca colocar o outro de forma agressiva, como se ele fosse o culpado, mesmo que ele tenha sido, mesmo que ele seja. Mas é importante você sempre e evitar dizer que foi ele, porque na conversa que está sendo travada, sendo gestado, é importante que você saiba que o outro, se por exemplo houve uma briga entre o cônjuge, é importante você se colocar sempre, ou esboçar a primeira pessoa como eu e nunca você, porque o próprio eu, quando se expressa, o outro que está ouvindo, ele está entendendo. Então, na conversa, você vai dizer mais ou menos assim, olha, eu acho que me equivoquei, eu acho que me expressei mal, eu acho que o que eu fiz não foi tão correto, mas aí eu me senti magoado, eu me senti agredido. O outro está ouvindo, você não está dizendo que foi ele que fez, porque se ele fez, ele sabe. E é importante nesse momento, tá? Se o cônjuge te chamou para conversar, não o interrompa. Deixa ele falar. A mesma coisa, e eu estou falando que eu sou uma pessoa que lido com muitas outras e não é fácil ouvir a minha casa, a minha família, justamente porque qualquer palavra que eu me identifique que foi para mim, é natural que eu interrompa, como em qualquer outra conversa. Mas é importante deixar o outro falar. Quando você quiser falar, quando o outro estiver falando e você quiser se prontificar, faça uma pergunta como, eu não entendi isso. Eu não compreendi o que você está dizendo. Eu ainda não captei a informação que você está me transmitindo. Porque você vai dar ao outro as condições de refazer os pensamentos ou de fazer uma pergunta. O que você não entendeu? Então, de maneira educada, controlada, você vai se expor. Olha, eu não entendi quando você fez essa observação. Aí você pode retruncar, mas o que você entendeu? Aí o outro vai responder possivelmente, olha, eu entendi que você está colocando dessa forma e dessa forma. Aí, quando ele colocar, você vai ter a ideia que talvez o que você transmitiu, a informação que você queria passar, pode ter alcançado o objetivo pela resposta dele, ou vai ter-te a oportunidade de dizer para a pessoa, não foi isso que eu quis dizer. O que eu queria dizer foi isso. Então, se eu te fiz entender dessa forma, e não era o que eu estava querendo dizer, então me perdoe. Olha como é que o diálogo pode fluir. Olha como é que as argumentações, quando bem expostas, quando um respeita o outro, quando o pai respeita a palavra do filho, o filho respeita a palavra do pai, a comunhão aumenta, o nível de intimidade aumenta. Outra coisa muito interessante é que o nível de confiabilidade entre os que estão
aumenta de uma maneira significativa. Uma outra coisa que é muito interessante é sempre destacar que está para resolver o problema. E qual é o problema? Por exemplo, o problema é a bebida alcoólica. Então dizer, olha só, eu quero conversar com você porque eu quero te ajudar a resolver este problema. O problema está construído em cima disso. Esse problema tem gerado confusão, tem gerado brigas, tem gerado insatisfação familiar, tem gerado uma série de outras coisas. Então eu quero que você, olha como é importante dialogar, eu quero que você me ajude a resolver este problema, o qual nós estamos vivendo. Eu sei que existe uma série de outras coisas dentro da observação do alcoolismo, tá ok? Mas é necessário buscar as melhores palavras, o melhor momento e travar esse relacionamento sadio. Isso é em todos os setores. Isso é para todas as áreas. Isso envolve uma gama de fatores, porque isso vai trazer um verdadeiro significado àquilo que você quer transmitir para a pessoa que está ao seu lado. Por exemplo, eu quero transmitir para vocês hoje, dentro desse diálogo, a importância da família conceber que o seu lar é um templo para o eterno. Então, dentro desse diálogo, eu quero esboçar para você que Deus fez a família, Ele criou a família, Ele deu responsabilidade a esta família, e Ele quis dividir o seu reino espiritual com o reino material, que inclui a família. Por isso que quando você vai ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ver um diálogo sendo travado da melhor maneira possível. Então todo diálogo, ele vai ter que haver, sim, confronto, ele vai, sim, gerar aborrecimento, mas acima de qualquer outra coisa, o diálogo, ele aproxima as pessoas. Ele tende a resolver os dramas, os problemas, ele tende a trazer solução, ele tende a trazer paz entre as duas partes. E é importante compreendermos que o mal que a nossa família vive, que a humanidade vive, é justamente por conta da separação entre esse homem, essa família e Deus. Todas as vezes que o homem peca, Deus tenta dialogar com ele. Todas as vezes que o homem vacila, Deus vem ao diálogo com ele. Todas as vezes que o homem escorrega, Deus trava um diálogo com ele, porque a verdade por trás do diálogo é a aproximação. E o diálogo também faz com que haja a permanência da aproximação. Por isso que nós chamamos de comunhão. Nesses momentos de muita dificuldade política, econômica, esse problema, essa crise na saúde, isso gera na população, que é constituída por famílias, uma insegurança, um pavor, e também gera egoísmo, e cada um quer ter a sua razão, cada um tem a sua metodologia. Mas o grande problema nisso tudo, que o diálogo vai fracassar quando o egoísmo é maior do que a razão. Quando o egoísmo ultrapassa o que é real. Quando o egoísmo quer pisar na verdade. Quando o egoísmo quer pisar na humildade. Aí por conta dessa falta de diálogo, socorro, por conta dessa falta de entendimento, e é tanto que quando não há entendimento, é natural que haja separação. É natural quando o diálogo não funciona, um ficar de um lado e o outro do outro. É natural que um fique embicado com o outro. Que haja uma separação emocional. Que haja uma separação, pelo menos em parte geográfica. Porque um fica aborrecido, vai para o quarto. E o outro fica na sala ou na cozinha. Isso indica que o diálogo
a conversa não foi tão substancial como poderia ser. Ela não provocou o resultado, porque talvez um deles, ou um dos que estão na reunião, foi egoísta. E o que nos separa de Deus é justamente aquilo que nos separa do nosso cônjuge, que nos separa dos nossos filhos. Geralmente é o egoísmo, é o orgulho, é a soberba. Então, como eu sou pastor, e a nossa live tem um cunho religioso, didático, bíblico, a minha proposta é justamente fazer com que a Bíblia nos ajude a termos comunhão com Deus, e essa comunhão com a Kadosh Baruch Hu, ela vai nos dar condições de termos um bom diálogo familiar. Ainda essa semana eu tive uma visita de um rapaz aqui que veio me pedir ajuda. E ele estava alcoolizado. E ele me pediu uma ajuda na questão de mantimento. Eu fui, peguei e dei, mas ele deixou uma coisa muito bem clara. Pastor, ou melhor, ele me chamou de Varão. Varão, eu gostaria muito que o Senhor fosse na minha casa e fizesse uma oração pela minha família. E eu percebi que o maior objetivo dele não era os mantimentos. O maior objetivo dele era a paz que não estava tendo no seu lar. Era um conflito que já tinha sido instaurado, e não foi naquele dia, isso já vinha se arrastando, ou está se arrastando, por algum tempo. E ele, claro, colocou a versão dele, e eu descobri que essa senhora, que é a esposa dele, ela é crente de uma igreja aqui próximo. E ela serve a Deus naquele lugar. E ele colocou as observações dele, e eu percebi que no diálogo entre eles falta querer resolver a questão por uma das partes. E quando não se resolve por uma das partes, é necessário fazer o seguinte: sentar e perguntar por que ele não quer, como ajudá-lo a resolver isso, como convencê-lo que ele ou ela, ou que essa situação está errada e que precisa ser combatida. E por outro lado, além de ser combatida, talvez quem está gerando, quem é o pivô dessas problemáticas todas, não é em si ele, mas pode ser, no caso do exemplo que eu disse agora, talvez seja o vício dele. E como eu já trabalhei por 4 anos numa casa de recuperação, queridos, eu sei que a grande maioria sabe, mas uma minoria não sabe. É que alcoolismo é uma doença. E como doença precisa ser tratado. Porém, se o doente não se considerar doente, se o alcoólico ou alcoólatra, ele não se conscientizar que ele está doente, que ele precisa ser internado, que ele precisa lutar contra o vício, e que o cônjuge, a família, as pessoas próximas dele, não lhe deixar claro que ele vai receber toda a ajuda necessária, dificilmente o alcoólatra vai se libertar de tal vício. Até porque o alcoolismo não tem cura. O alcoolismo, querido, não tem cura. Um toxicomano, ele não tem cura. Mas Cristo liberta essas pessoas. Cristo cura essas pessoas. Cristo resgata essas pessoas. Mas como eu disse, a forma do diálogo, a forma de conversar é de extrema importância. Não é maximizar o problema. Opa, boa noite, Ângelo. Deus abençoe aí você também. Ou a Michele, que possa estar nos assistindo junto com você, juntamente com a sua família. Então, olha só, Ângelo, olha só, meu presbítero, que coisa interessante. Então, enquanto ele conversava comigo, eu pude perceber que a esposa dele já estava lutando por algum tempo por ele. Ele, de uma certa forma,
se converteu e agora encontra-se afastado da Kadosh Baruch Hu. Ah, obrigado, Michele. Eu imaginei que poderia ser você mesmo. Então, eu percebi que havia um problema sido instaurado justamente por conta do vício dele. Porque uma vez que ele esteve na igreja e agora encontra-se afastado, para a esposa dele é uma frustração muito grande. Para a família dele é uma frustração muito grande. Para a igreja onde ele era membro, a frustração é muito grande. Então o que é que eu aconselharia a esposa dele a fazer? A conversar mais com ele. A travar alguns relacionamentos, sabe? Verônica, um relacionamento mais íntimo na questão de conversar, de perguntar para ele o que motiva ele a beber, o que motiva ele a trocar a família dele por amigos de copo, por amigos de bar. Investigar o que possivelmente tenha acontecido ou está acontecendo que motiva ele a estar ou a viver no estado que ele se encontra. Eu sei que isso não é fácil, por quê? Porque a nossa família já gerou, nós temos uma liberdade, nós temos uma intimidade muito grande. Então, às vezes, nós falamos abertamente, porque nós queremos mudar a pessoa, ajudá-la, mas usando as palavras erradas, os sentimentos errados, e buscamos, muitas das vezes, tomar atitudes totalmente incoerentes. Obrigado, Verônica. A sua também, minha flor. Então, olha que coisa interessante. É importante que nós estejamos atinados para isso. Meus amores, eu não sou contra a pregação na igreja. Eu sou a favor que haja mais instruções nos púlpitos. Que haja menos riso e mais seriedade naquilo que se explica no altar. Conscientizar as pessoas não é fácil. Eu sou pastor, conheço muitos pastores e a vida pastoral não é aquele encantamento que a gente sobe no púlpito, prega uma palavra que todo mundo se alegra, aplaude, glorifica. E nós achamos que as pessoas, quando saírem da igreja, irão praticar aquilo. Aquilo ali é quase que uma utopia. Porque se assim fosse, os pastores não sofreriam tantos desgastes. Porque ele prega uma coisa, ele acabou de pregar a palavra de Deus, e daqui a 5 minutos, quando acaba o culto, quando acaba a pregação, ele está levando um casal para o gabinete para conversarem. Querido, se você não sabe, fique sabendo. Eu sou totalmente contra, após uma mensagem ser pregada do altar, o pastor ser levado ao gabinete por A ou B para conversar algum problema. Isso é muito frustrante para o pastor. Você não sabe o quanto de batimento cardíaco o pastor sofre nesse momento. As emoções do pastor vai lá para baixo, porque ele acabou de trazer uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. Ele talvez seja uma palavra que ele preparou a semana toda. Aí de repente, quando ele prega achando que vai haver a solução, pelo menos em parte, ele é surpreendido porque alguém quer conversar, porque está chateado com o irmão, porque não gostou da pregação do irmão que pregou o ano passado. Isso é muito frustrante. Então, a forma da comunicação, ela precisa ser pensada. Se existe um problema, identificar o problema. Por isso que todo ser humano precisa, por incrível que pareça, de um psicólogo. Ah, meu amado, psicólogo não é coisa para doido e maluco, não. Psiquiatra também não é para doido e nem maluco. É para eles também. Mas é para gente comum, normal, saudável como nós. Porque nós somos seres emocionais. Então, voltando ao caso. Então,
tem que haver esse aconselhamento, tem que haver essas instruções para que seja despertado no seio familiar uma preocupação de um com o outro. E quando eu vou ao encontro do meu familiar, numa tentativa de ajudá-lo, então vou deixar bem claro ali que eu quero ajudá-lo. Porque nós, infelizmente, é mais ou menos assim, nós explicamos, desenhamos, e depois de desenharmos, nós vamos ter agora que decifrar o desenho para que as pessoas possam ouvir. E está arriscado, depois de fazermos tudo isso, de percorrermos esse percurso, a pessoa ainda vai olhar para você e vai dizer: ainda não entendi, ainda não compreendi. Isso leva as tuas emoções lá no ralo. Então, meus amores, olha só, eu não tenho nenhum esboço quanto a isso que eu estou dizendo nesse momento. Até porque o meu esboço aqui é outro que eu vou tentar canalizar, unir ao que eu quero trazer para a gente hoje, que eu tentei falar ontem, por 2 vezes a internet caiu. Bom, continuando, se você está entendendo, tá, meus amores, dá um likezinho aí, pelo amor de Deus, entra em contato comigo, pode mandar aí pelo, acho que é um message, eu não sei como é que se dá o nome, por onde você escreve aí, e nós estaremos compartilhando a sua pergunta, tá? Ou a sua observação. Então é de grata importância nós afinarmos os nossos ouvidos, tá? É de grata importância nós afinarmos a forma de falar, a forma de se conduzir. Robson Clementino, a paz, meu amado, meu amigo, Deus abençoe você aí, Robson, e a sua família, a sua casa, e a todos do seu familiar, e que essa quarentena seja para todos nós momento de reflexão, introspecção e de aperfeiçoamento no âmbito humano e no âmbito espiritual, tá ok? Então quero canalizar vocês, queridos, que a nossa comunhão com nossos familiares precisa ser muito bem observada. Então esse homem estava comentando comigo, eu detectei algumas coisas nas quais, se a família se unir, a coisa vai mudar, eu não tenho dúvida. Robson, a coisa vai mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma, Michele, presbítero Vitor e as outras pessoas que estão conosco, eu não tenho dúvida nenhuma se nós estarmos mais atentos, formos menos egoístas, menos sentimentais, eu estou falando desse sentimento, aquele sentimento ruim. Porque olha só, vamos pensar comigo. Eu vim de um lar que meu pai teve alguns problemas, a minha mãe teve alguns problemas, e eu evito esses problemas que eu presenciei na minha casa com a minha família. Porém, nós estamos sempre suscetíveis a que os mesmos erros que a nossa família de origem cometeu, nós cometermos com a nossa família que estamos dando origem. Então é muito natural se uma família foi muito bagunçada, muito ferida, muito magoada com o alcoolismo, é possível que um filho ou uma filha venha a se tornar um alcoólatra ou casar-se com alguém que é alcoólatra, que vai gerar outra família de alcoólatras, e assim sucessivamente. Então a coisa é muito séria. Então às vezes nós vamos com muito sentimentalismo para a situação, no momento que nós temos que ser racional, no momento que nós temos que colocar a cabeça no devido lugar e nos perguntar: por que meu filho está desse jeito? Por que meu filho não quer se abrir comigo? Por que meu cônjuge está reagindo? Olha o que eu disse. Por que o meu cônjuge está reagindo dessa forma? O que está acontecendo? O que está sendo produzido no meu ambiente, que agora eu estou detectando que tem alguma coisa fora do eixo, fora do lugar. É meditar. Mas quando o sentimentalismo bate,
Quando o marido chega bêbado em casa, esse sentimento de abandono, esse sentimento de insignificância, esse sentimento deprimido, quando ele chegar, a primeira reação da mulher é jogar um prato na cabeça dele, é pegar o cabo de vassoura e quebrar no lombo dele. É assim que ele chegar, o sentimento aflora. Tá, querido? Eu sei do que estou falando. O sentimento aflora e a gente xinga, a gente amaldiçoa, a gente diz vai separar, a gente diz que vai acontecer, porque deixamos de ser nesse momento racional para sermos sentimentais. O sentimento deve ser conduzido, sim, pela razão. Naquele momento você deve se controlar, respirar. Aquele não é o momento de brigar, aquele não é o momento de discutir, aquele é o momento de respirar, tomar um banho, fazer alguma coisa para distrair aquele momento, para no dia certo, na hora certa, sentar com o camarada ou com a camarada e dizer para ele assim: meu filho, meu amor, você é tão trabalhador, você é tão honesto, você é tão amável, você é tão um pai tão fantástico. Me diga uma coisa, o que te motiva? Qual é a força que te impele? O que anda te levando a esse caminho no qual tem gerado dor, tem gerado problemas, tem gerado esfriamento no nosso casamento? Claro que, dependendo com quem e da situação, você vai usar suas palavras dentro da sua realidade. Mas nunca comece acusando a pessoa. Sempre procure elogiá-la primeiro, deixe ela se abrir, o campo emocional dela está aberto para que você introduza a mensagem apropriada que você quer transmitir para ele ou para ela. É fazer com que nesse momento ele possa ou ela possa enxergar em você que você de fato e verdade a ama, que de fato e verdade você está sofrendo, e que de fato e verdade não é ele, mas tem um problema entre vocês, que tem um problema na casa, e que sozinho e sem a ajuda dele ou dela, ou do filho ou da filha, esse problema dificilmente vai ser resolvido. Despertar o interesse nele, despertar o interesse nela, de ser um braço nessa batalha. E não dizer que ele é o problema. O problema, olha só, o problema pode estar nele, mas talvez não seja ele o problema. E quando o problema está nele, presbítero, quando o problema está nele, Robson, quando o problema está nele, Michele, e não é ele, parece emocionalmente que a coisa se torna mais fácil de ser enxergada. Deixe bem claro, eu não estou aqui para te recriminar, não estou aqui para acabar com a tua raça, eu não estou aqui para te esculhambar, me perdoe a expressão, num português bem real. Eu estou aqui para ser teu amigo, eu estou aqui para ser tua amiga, eu estou aqui para te dar o braço, para estender a mão, para te levantar, para te dar cura, para trazer saúde, não só para você, porque se este problema que está em você for resolvido, nós viveremos melhor. Nós seremos uma família mais feliz, mais próspera. E pontuar, nós estamos perdendo isso, nós estamos sofrendo naquilo. Percebe? Nós, eu, e nunca apontando a pessoa. E quando você for colocar a pessoa na parede, você pode até usar a seguinte estratégia: meu filho, minha filha, eu não sei o quanto você está sofrendo, mas eu gostaria muito de saber, porque eu sabendo do teu sofrimento, nós juntos procuraremos um remédio, juntos procuraremos ajuda. Você não está sozinho nessa peleja. Agora, instruir dessa forma leva muito tempo, porque as pessoas não aprendem de uma hora para outra.
Só quem calça o sapato sabe aonde o calo foi feito e como ele dói. E o que eu estou trazendo para você é justamente algumas formas. Eu estou trazendo para você algumas ideias. Escreve no papel que você gostaria de falar, mas muito mais do que aquilo que você fala, importante é aquilo que ele vai entender. É aquilo que ele quer. Perdão, é aquilo que ele precisa entender. É a informação que você precisa transmitir para ele de maneira coerente, de maneira saudável. Fazer com que a pessoa reflita que o que está provocando todo aquele problema, todo aquele alvoroço, toda a falta de sintonia dentro de casa é o problema, não é ele. E tentar ajudá-lo, compreender, tentar de todas as formas fazer com que o ambiente seja propício. Um exemplo que eu ouvi do psicólogo Paulo César, que foi um dos meus professores em saúde emocional. Olha só que coisa maravilhosa. Algumas pessoas sabem, mas a grande maioria não sabe. Olha só, Sônia. Olha só que coisa maravilhosa. Algumas pessoas desconhecem que existe a vingança inconsciente. Pastor, e o que seria uma vingança inconsciente? É uma vingança que a pessoa está realizando, mas ela não sabe que está realizando aquela vingança. A vingança é concretizada, mas a pessoa que é a parte ativa da vingança, ela não sabe. E que vingança inconsciente é essa? É uma vingança que é mais ou menos assim. Chega o final de semana, o maridão, em vez de dar atenção à sua esposa, aos seus filhos, de planejar um final de semana agradável, em família, cada um transmitindo o afeto necessário para cada componente dessa família, o camarada, ele tem um futebolzinho dele que ele não larga por nada. Ele larga a mulher, ele deixa os filhos, que se dane a família, naquele momento, para poder jogar seu futebol. Bom, e toda semana ele faz isso. Chega um momento que isso vai provocando indignação na patroa, vai gerando uma insatisfação, uma certa mágoa, um certo ressentimento, que inconscientemente, quando chega no final de semana, o marido dela fala assim: filha, lava essa camisa, essa calça, esse tênis para mim. Tem como você lavar? Não precisa ser esse final de semana não. Pode ser durante a semana. Bom, passa o final de semana, a dona Maria não fez isso. Passa toda a semana e a dona Maria não fez isso. Quando chega no final de semana, o maridão pergunta: filha, você lavou aquela calça, aquela camisa, aquele tênis que eu te pedi? Ela: meu filho, não é que eu esqueci, caramba. Não, mas pode deixar que eu vou lavar. Isso pode ser uma vingança. É mais ou menos assim. Se ele me deixa, nesse momento, para jogar o seu futebol, para ficar com seus amigos, por que eu vou lavar o tênis que ele vai ficar com os amigos? Porque eu vou lavar essa calça e camisa essa, juntamente com o tênis, que ele vai para o campo lá de futebol para jogar com colegas. Perceba, ela não faz isso consciente. Ela faz isso inconsciente. Vou te dar um outro exemplo. O marido se amarra em macarrão. Bom, ela por algumas vezes faz o macarrão que ele gosta. Porém, ele começa a vacilar. Ele começa a fazer alguma coisa que desagrada a ela de maneira constante. Ele um dia vai chegar em casa e vai se dar conta que ele não tem comido mais aquele bendito macarrão. E ela vai pensar: realmente eu não tenho feito. Ela não tem feito porque isso pode ser uma vingança inconsciente. Outro exemplo, um marido que todas as vezes, antes de chegar em casa, ele passa na roda dos seus amigos. Geralmente, se ele sair do trabalho e chegar em casa, ele, por exemplo, se larga às 6 da tarde,
possivelmente ele chegaria às 7, 7h30 em casa. Porém, ele só chega em casa semanalmente, ou seja, diariamente, 9, 9h30, 10 horas, porque primeiro passa na sua roda de amigo. Vai acontecer que vai chegar em casa e vai encontrar a mulher dele na casa, vai encontrar na casa da irmã, vai encontrar na casa da mãe ou do pai, e ele vai começar a reclamar com ela, porque toda vez que ele chega em casa, ela está sempre na casa de A e B, como se ela não tivesse nada para fazer. E talvez ela nem saiba responder, ou então ela vai dizer que você nunca chega nessa hora. Eu não te cobro a hora que você... Então isso inconscientemente pode ser uma vingança. Isso que eu estou falando para vocês poderia ser evitado justamente nessa questão de sentar, de conversar, de conhecer mais o outro. Eu estava assistindo uma série de investigação e eu achei muito interessante que em uma das aberturas, essa série de investigação, um dos investigadores disse uma frase que eu tenho repetido nos últimos dias: ninguém é conhecido até o ponto que tal pessoa queira se revelar. Então é necessário que eu me revele para o meu cônjuge, para minha esposa. Porque se eu quiser ocultar alguma coisa, talvez ela vá até saber. Mas isso pode demorar muito. Porém, essa demora, por incrível que pareça, pode trazer uma série de consequências, uma série de problemas, uma série de adversidades que, através do bom diálogo, através de uma boa comunicação, através do olhar atencioso, através do abraçar, do se interessar pelo que o outro está dizendo, pelo que o outro está fazendo, poderia ter sido evitada. Está dando para entender, meus amores? Está dando para captar? Espera aí, porque todas as vezes que meu marido chega em casa, a primeira coisa que ele faz é deitar no sofá? E isso deixa as mulheres, pelo amor de Deus, deixa as mulheres aí a flor da pele. Se ela tivesse uma metralhadora, ela esfaqueava o cara. Se perguntar. Agora, se você for com 4 pedras, eu estou falando que eu sou homem, tá, queridos? E quando eu chego do meu trabalho, a primeira coisa que eu quero é ou tomar um banho, ou sentar e assistir televisão. Homem tem uma fome por televisão que é incrível. Seja por filme, novela, por série. É incrível. Então, estou falando de mim. Poxa, por que toda vez que eu chego em casa, a minha esposa me recebe dessa forma? Porque toda vez que eu chego em casa, a casa está dessa forma. Se nós formos para discussão, se nós formos para um embate, vai ficar ruim. Então nós temos que ir para o diálogo. Devagarzinho. Devagarzinho. Antes de reclamar, respira. Dá um bom dia, dá uma boa noite, dá uma boa tarde. Pergunta como é que foi o dia. Se intere dos acontecimentos. Crie um ninho para que o cônjuge, os filhos se sintam confortável. Para que o ninho fora não seja construído e ele ou ela tenha mais vontade de ficar fora de casa do que dentro de casa. Porque essa é a realidade de milhões de brasileiros. Está dando para entender aí, meus amores? Olha que eu nem entrei num tópico aqui. É aí que faz-se importante. É nesse momento que faz extremamente importante a gente se perguntar: poxa, cheguei em casa porque a casa está um pandemônio. Cheguei em casa porque está cheio de telha de aranha ainda. Cheguei em casa que a janta não está pronta.
Se preocupar. E aí, meu amor, tá tudo bem com você? Como é que foi o seu dia? Não entra reclamando em casa. Não sai chutando um cachorro. Ah, pastor, mas olha, eu não tenho um papa na língua, comigo é assim. É desse jeito que você mesmo vai destruir o seu casamento. É desse jeito também que você vai destruir a vida dos seus filhos, possivelmente. É por esse afã, por essa cabeça quente, por esse nervo à flor da pele, que tem muitos casamentos destruídos. Como Cristo muda a nossa vida. Mas se nós continuarmos na prática do velho homem, a nossa vida vai continuar sendo fadada ao fracasso. A Bíblia vai nos dar instruções maravilhosas. O problema nosso é que nós queremos que a Bíblia diga o que eu quero que ela diga. Porque eu não quero ouvir o que ela está me dizendo. Eu quero interpretar do jeito que eu quero e não do jeito que ela está me dizendo. Quando a Bíblia diz assim: e vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos, e vós, maridos, amai as vossas esposas, e ambos se submetam. Ah, pastor, isso não entra pela minha goela abaixo, não. Claro, você nem entendeu, você nem parou para ouvir o que Paulo está dizendo. Ah, pastor, o dinheiro é meu, eu faço o que quiser. Claro, você talvez tenha sido criado dessa forma. Um brucutu. Um monstro. Mas não quer dizer que você deva continuar como brucutu, como monstro. Porque dentro de você existe, querido, um Lorde. Dentro de você existe uma pessoa sensível. E talvez essa dureza toda é medo de se abrir. Porque já sofreu tanto. Já abriu algumas vezes a mão, abriu às vezes o coração e sofreu, e agora prefere que o outro sofra. Mas quem sabe que é esse outro que vai trazer a real felicidade que nós precisamos? Porque tem gente, queridos, que é um poço de ignorância. Ainda diz, enfatizando a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu fui criado assim, você sempre assim, e vai para o inferno assim. A ponto que nem o próprio diabo, me perdoe, vai nos aturar. A quem quiser que me engula. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa não é feliz e vive uma vida infeliz e gerando um montão de infelicidade por onde passa. Mas é interessante, quando está com os amigos, com as amigas, é um poço de alegria, é piada para todos os lados, é dente arreganhado de uma orelha a orelha. Dentro de casa, aí o monstro aparece. Aí o coringa da vida real. Está repreendido isso em nossas vidas, em o nome santo do Senhor Yeshua HaMashiach. Isso é muito sério. De certa forma me fez assim bloquear-me mais de cuidar de famílias, foi justamente o não querer mudar do outro. O não querer dar o braço a torcer. Não, estou sempre com a razão, estou sempre com a razão, estou sempre com a razão. E me perdoa a força da expressão, tá, queridos? E vai para o inferno com essa razão e vai descobrir que não tinha razão. Entenderam, filhos? Vai entender que não tinha razão. Vai entender que deu um... Bom, meus amores, eu vou partir para a reta final. Nem deu para mim pegar o esboço aqui. Mas pense nisso que eu estou te dizendo. Pense nisso que eu acabei de dizer. Se isso foi útil para a sua vida, vai ser útil para outras vidas também, para outras famílias. Se aquilo que eu estou nesse momento ministrando ao seu coração, ministrando a sua vida, preste muita atenção nessa informação, ela não vai servir só para você. Ela vai servir para o teu cônjuge, filho, vai servir para os teus netos,
Precisamos treinar as pessoas para ouvir. Precisamos treinar as pessoas para falar. Precisamos treinar as pessoas para sentir e saber sentir e reagir ao que está sentindo. Que não quer dizer que toda a minha vida pregressa foi ruim, que ela tem que continuar ruim. Que eu vou ter que piorar. Está tendo um problema de internet novamente, queridos. Então vou fechar para não cansar vocês. Então pense nisso. Você não pode tornar a sua vida pior do que ela talvez tenha sido. Você agora tem que trabalhar para que ela seja melhor e para que as pessoas que estão ao seu redor desfrute desse homem especial, dessa mulher maravilhosa, dessa família cheia de bênção, dessa família cheia da graça de Deus, dessa família que possa transformar num referencial para essa nação, para aquelas pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você ter me aturado até esse momento. Pode divulgar, pode compartilhar. Eu sempre deixo meu coração muito à vontade para aquilo que Deus queira falar, mesmo que eu tenha preparado alguma coisa para você, para a sua família, que eu não tinha escrito, não tinha premeditado, mas o coração do Eterno, as necessidades das pessoas, aonde essas pessoas que nos assistem vão compartilhar, irão ajudar milhões, não sei até onde ela vai. Então preciso da sua ajuda, tá, queridos? Eu estou começando agora nessa questão da internet, preciso da sua ajuda. Eu creio que logo, logo o Eterno estará me dando uma internet melhor, ou um celular, ou fica aqui a minha observação. Deus vai me dar uma condição melhor de ter uma câmera, internet melhor, e estaremos produzindo alguns conteúdos, né? Eu chamo de palavras reveladas de bênção para as nossas vidas. Eu creio que os recursos irão chegar, tá, queridos? Eu tenho absoluta certeza. Algumas pessoas já ofertam na minha vida. Fique à vontade se você assim desejar, tá, queridos? Eu vou baixar esse vídeo para o YouTube, mas se você quiser me ajudar financeiramente, eu não tenho vergonha de com qualquer valor, você pode entrar em contato comigo, até porque a grande maioria das pessoas me conhecem, que fazem parte desse momento. Então, vou dar uma estrutura melhor para que se Deus me fez confiar na palavra que eu ministro, na inspiração que Deus me deu, nós, não será eu. Os rabinos dizem que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós iremos fazer com que muitas pessoas